Recentemente, nós, como editores, e eu também como autor, comecei a desenvolver um trabalho sobre a pesquisa de menus do século XIX no Brasil, uma área da gastronomia muito pouco conhecida, muito pouco estudada. O Brasil realmente não tem um grande trabalho em termos de memória da sua gastronomia, e nessa pesquisa que fizemos, localizamos os menus que Dom Pedro II colecionou no século XIX. Muito bem, no meio dessa pesquisa, procurando fontes, chegou à minha mão um livro sensacional que chama-se A Proclamação da Cozinha Brasileira como parte do processo de formação, ou seja, uma tese muito importante, fundamental para o conhecimento da história da gastronomia do Brasil no século XIX e continuando como parte da formação da identidade nacional no Império Brasileiro de 1822 a 1889. O que é mais interessante, além do próprio conteúdo, é de que esse poderoso livro, inédito, não foi feito por um brasileiro, pelo menos não um brasileiro original, mas parece que um brasileiro de coração, que é o Tim, porque ele é alemão, ele é um formado na Universidade de Colônia, estudou em Colônia, estuda ainda, a apresentação melhor ele mesmo vai fazer, e essa é a tese de doutorado do Tim sobre a gastronomia brasileira do século XIX. Então, alô, nada mais importante, nada mais óbvio de que a gente tivesse nesse encontro aqui em Frankfurt, onde a gente discute a gastronomia brasileira no seu sentido cultural, daí o nome Cozinhando com Palavras, que não é à toa. Nós não queremos entreter com palavras, mas a gente quer provar de que a gastronomia, ela é sim raiz fundamental na formação e identidade de um povo. Então esse livro é para mim uma das obras mais importantes que já saíram, ainda que ele tenha sido produzido ainda como uma, vamos dizer, produção de autor. Eu quero introduzir o Tim, eu não consigo nem dizer o seu sobrenome, Tim Watsolt, e melhor do que ninguém melhor do que o autor para falar dele, do seu trabalho, fazer a sua introdução. Só quero, antes de mais nada, te parabenizar mais uma vez por esse excelente trabalho e agradecer a sua presença aqui no Cozinhando com Palavras em Frankfurt. Por favor, faça você mesmo a sua introdução do seu trabalho e já nos apresente um pouquinho do que você tem nesse livro. Em primeiro lugar, bom dia a todo mundo. Em segundo lugar, muito obrigado pela essa elogia. Eu, como historiador alemão, recebo um historiador especialista da culinária brasileira. Isso é um grande sucesso para mim. Muito obrigado. Bom, meu nome é Tim Watsolt. Sou formado como chefe da cozinha. Depois eu estudei História da América Latina, Antropologia e História Contemporânea. Fiz meu doutorado sobre a História da América Latina, com meu tese de doutorado que é chamado A Proclamação da Cozinha Brasileira, que isso eu vou apresentar para vocês hoje. Todo mundo entende meu português? Dá para entender ou alguém prefere falar alemão ou inglês? Mantemos em português? Okay. Bom. Tem que falar no microfone. A não ser que a gente tenha um microfone de... Bom, o título do meu trabalho, vocês já viram, eu chamei isso A Proclamação da Cozinha Brasileira como parte na formação da identidade nacional no Império do Brasil. Então eu vou explicar hoje para vocês um pouco do contexto do meu trabalho, a formação das identidades, alimentação e culinária no Império do Brasil. Isso foi feito pelos livros da cozinha do Império, que levou à proclamação da cozinha brasileira. Mas eu vou também falar sobre a minha percepção como estrangeiro sobre as realidades da cozinha brasileira no século XIX
e especialmente sobre a hegemonia do açúcar, que é uma das coisas mais importantes que eu percebi nesse processo. Muito bom. Vamos fazer uma discussão no fim, ou se alguém tem perguntas, vamos intervenir diretamente. Quem quiser pode interromper e já fazer a pergunta diretamente. Mas nós vamos substituir o seu microfone para você ficar hands-free. Opa. Produção aqui. Alô, alô? Feito. Muito bom. Muito bom, é um pouco melhor mesmo. Bom, o contexto do meu trabalho é muito grande, então eu vou explicar algumas coisas, né? Estudos históricos, né? Isso é uma tese de doutorado que eu fiz aqui em Alemanha. O contexto do assunto é muito importante para entender a tese em si mesmo. Então, vou falar sobre as formas de identidade. O ser humano cria, para sua orientação, em seu meio ambiente, modelos de identificação que formam as diferentes formas de identidade. Ao lado da identidade pessoal subjetiva, existem formas sobrepostas de identidade coletiva que se baseiam no pertencimento a grupos de indivíduos que consequentemente se entrecruzam. As formas coletivas de identidade podem ser várias, familiar, regional e até nacional. Mas esses são mencionados na relação geográfica. Mas a identidade nacional na pesquisa acadêmica hoje é questionado como uma construção cultural que só aparece mais forte nas ocasiões de guerra ou de esporte, como por exemplo Copa do Mundo ou Olimpíadas, e a instrumentalização do mesmo para o uso no poder político através de uma elite de um país. Para a construção de uma identidade nacional são usados fatores como língua, passado compartilhado, a exclusão do outro. No caso do Brasil imperial, eram os vizinhos republicanos ou os antigos colonizadores portugueses. Todas as formas de identidade têm em comum a importância do outro, que é excluído de nós, é o outro, e sobre o qual a autopercepção pode ser refletida. Isso, por exemplo, no lado da comida, tem muitos casos que os ingleses chamam os alemães os chucruches, e muitos países chamam os italianos os spaghettis. Então, tem ligação também com o outro ligado à alimentação. Identidade... Obrigado. Identidade e alimentação. Uma coisa porque as áreas da vida cotidiana têm um papel muito importante na formação da identidade. Bem como roupa e língua, especialmente o fator de alimentação é de suma importância. A alimentação é uma necessidade essencial e profundamente ancorado na cultura cotidiana do ser humano. A alimentação desenvolveu uma simbologia que toca e influencia muitas áreas da cultura humana. Nisso, tanto os meios de alimentação têm um caráter simbólico quanto a forma de prepará-los e as circunstâncias de consumi-los sob a forma do comportamento e da cultura material. O comportamento da mesa, a alimentação tem efeito, assim sendo, das diferentes formas de identidade do homem, e isso fica especialmente perceptível como a base da importância da preparação de alimentos no ambiente familiar. Por exemplo, o cozido da mamãe, o bolo da vovó, que ficam ancorados na memória de cada um, seja de forma boa ou ruim. Um outro exemplo marcante é também a preparação de alimentos no encontro de imigrantes no exterior, quando então os ingredientes da pátria são preparados com um cuidado especial.
mas também as identidades regionais se baseiam em pratos, na maioria das vezes produzidos com ingredientes regionais, como a relação e um costume, por exemplo, em forma de uma festa. E no caso do Brasil, isso é muito importante porque a alimentação nas regiões do Brasil é muito diferente, né? O tacacá e o churrasco de gaúcho, os dois são muito ancorados nas identidades regionais, tanto os paraenses, tanto dos gaúchos, como o acarajé da Baiana, né? Mas muitas comidas diferentes, né? Para mostrar isso, que a alimentação e a identidade regional são ainda muito mais fortes do que a identidade nacional. Os hábitos alimentares existentes em uma cozinha servem ao mesmo tempo para a diferenciação do homem em suas estruturas sociais. Através da alimentação, produz uma comunidade, uma instrumentalização como simbologia para uma identidade coletiva. Assim, os comensais, isso é a palavra da sociologia para a comida ser feita em grupo, né? Ou ingerido em grupo, os comensais, influenciam a identidade do grupo e geram ligações sociais. Neste sentido, o conceito cultural de alimentação serve também para a construção de uma identidade nacional. A alimentação é um acto de sobrevivência realizado por uma pessoa diariamente e uma das ações mais antigas do ser humano e da cultura em geral. Um aspecto importante também é ligado à distribuição dos recursos naturais existentes. Desde milhares de anos, a distribuição de alimentos serve para a manutenção da estratificação social, das classes de uma cidade. E nisso, o ser humano serve-se, por um lado, da quantidade de alimento e, por outro, a qualidade e de forma de preparo de um prato. Porque um prato muito elaborado já é um jeito de mostrar a sua classificação social também. Na diferenciação social em sociedades complexas, tanto em forma de preparo como apresentação e o comportamento ritualizado tem uma importância especial. A distribuição desigual é a razão pela qual os alimentos são utilizados para a preparação de diferentes pratos, que resulta na variedade de culinárias. E reflete-se também a construção hierárquica da sociedade. Com isso, nós podemos diferenciar a alimentação de uma elite e da sociedade alimentação do povo. Mas também você pode contrastar a presença de doenças, bem como a alimentação errada ou fome e a falta de alimentação. Esses aspectos também se baseiam na estratificação social e o acesso de alimento. As doenças resultantes da falta de alimentação devido à falta de vitamina, como por exemplo o skorbut, pelagra ou beriberi, e por outro lado o excesso de alimentação, resulta também em obesidade, alto índice de colesterol e o problema de hipertensão. E mais importante no caso do Brasil é o problema do diabetes, que foi uma doença de classe alta no Brasil, no século XIX. Hoje esses aspectos mudaram talvez um pouco. Essas doenças relacionadas à má nutrição surgiram em maioria número das vezes nas populações escravizadas. No século XIX isso foi um aspecto muito importante na história alimentar, porque essas classes, as populações escravizadas, eles pertenciam ao dono e a alimentação era regularizada pelo dono do escravo. Isso fez parte também nos livros sobre a manutenção de escravos. Lá eles falaram como você alimenta bem seu escravo para ganhar a força de trabalho dele, né? Então, também isso é importante na sociedade brasileira.
na perspectiva da religião. Todas as religiões afro-brasileiras do como candomblé têm uma forte ligação à alimentação também. Entre vários aspectos, como a alimentação se influencia na religião, né? Os tabus alimentares, como antigamente era muito importante que você não poderia comer carne nos dias de sexta-feira e também da quaresma. Isso levou também que o tartaruga e o peixe-boi eram classificados como peixe, e a extensão tanto da tartaruga quanto do peixe-boi tem muito a ver com a religião católica no Brasil. E tinha antigamente a profissão do tartarugueiro. Né? Não é estação, é extinção. Extinção. Obrigado. Desculpa. Né? E a extinção também do tartarugueiro, uma profissão que você percebe nos almanacs do século XIX. Na idade de 14 anos, Pedro II foi emancipado pelo parlamento e assumiu a regência no julho de 1840. Com Pedro II, como imperador, começou mais uma fase na qual a identidade era ligada na pessoa do imperador, e durante os anos seguintes ele conseguiu a consolidação do Estado imperial e a pacificação do país. Junto ao desenvolvimento intelectual do Pedro II e a percepção das mudanças no mundo moderno, né, o discurso da identidade mudou do imperador e do império ao conceito moderno da nação. A abordagem cultural da culinária portuguesa influenciou a alimentação no Brasil. Tem sido exercida de várias maneiras durante os séculos do domínio colonial, através da permuta de plantas, animais, técnicas e ideias de paladar. Os portugueses, como vocês sabem, trouxeram vários animais e plantas, quais são hoje típicas para o Brasil. Posso fazer aqui uma intervenção? A maioria dos brasileiros acha de que um monte de produtos de hoje são totalmente brasileiros, como o coco, a banana e tantos outros que de fato não são tão assim brasileiros. Você poderia nos dizer, para o nosso público, quais produtos, quais ingredientes são realmente nativos do Brasil e quais foram introduzidos por esses portugueses exatamente nesse contexto que você fala? Bom, essa lista seria muito grande. Sinteticamente, que aliás o nosso tempo aqui infelizmente tem que ser sintético. Eu acho que o mais interessante é a questão das nozes, né? No Brasil, por exemplo, do quê? Nozes, castanhas. Castanha do Pará, castanha do caju, amendoim. São 3 tipos de castanhas muito importantes no mundo que estão espalhados para o mundo inteiro e são originais do Brasil. Mas muitos produtos, como você já falou, né, frutas cítricas, manga, arroz, alho, muitas plantas foram levados pelos europeus para o Brasil. Tem um livro muito interessante de um historiador americano que chama Crosby. O livro chama Columbian Exchange. Lá ele explica isso muito bem de maneira ainda mais ampla para a América Latina e tudo. E o que eu recomendar esses textos, né? Columbian Exchange. E qual é o produto que você poderia assim dizer que representa a identidade desse ingrediente brasileiro, que seria mais brasileiro dentre as nossas raízes gastronômicas? Não do ponto de vista da manipulação, mas do seu ingrediente. A próxima pergunta vai ser a manipulação. Sem dúvida, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar e não a mandioca? Acho que a cana-de-açúcar é mais importante porque o Brasil é dividido em 2 regiões, Spix e Matius, os 2 viajantes alemães de 1820 já falaram isso, perceberam que ao norte é mandioca e ao sul é milho. Mas açúcar você tem até no leste e oeste. Então é mais importante a cana-de-açúcar. Quer dizer que o Brasil nasceu docemente? Parece que sim. Bom, os europeus que trouxeram o açúcar para lá, e os africanos fizeram o trabalho, né? Nesse sentido. Mas, bom, eu vou continuar aqui. Sim, ok, mas vou pedir para você sintetizar. A cozinha da classe alta brasileira era influenciada pela Europa,
Ela se alimentava de modo geral de produtos europeus importados e de produtos nacionais de alto valor, como caça, aves, carne, peixe e frutas. A classe média consumiu produtos típicos do país, enquanto a alimentação dos pobres e do povo, dos escravos, limitava-se principalmente a alimentos feitos como a farinha de mandioca ou de milho, feijão, tocinho, carne ou peixe seco, dependendo da situação, e também de frutas, principalmente de laranja e banana. Nós estamos com um pedido que seja iniciada a tradução. Então, as refeições cotidianas da população brasileira, em geral, baseavam-se no feijão, tocinho, farinha de mandioca ou milho, carne ou peixe seco, complementados com produtos locais. So, as I was previously saying, basically we have sugarcane, which was the main product and ingredient that was brought in Brazil, and it was all over Brazil, all the regions. And then we had some ingredients that were primarily used, such as the beans, the lard, the manioc, and the corn, which are the basis of the Brazilian cooking. Nas refeições e ocasiões especiais, como festas, doenças ou visita, era usado aves e arroz, adicionado aos produtos locais. And also in special occasions we had the poultry and we had the rices during the feasts and the parties to celebrate. Havia também uma grande diferença entre cidade e campo. Enquanto os habitantes das cidades, principalmente na costeira, eram abastecidos pelo mar de produtos importados, a população do campo ficava mais submetida às influências do clima, solo e vegetação. So people in the country were basically eating the food in their local places, and wealthy people had the privilege to have the fish and other products that could come to them. O resultado observado foi que nas regiões do interior a diferença entre a alimentação cotidiana da classe alta, mas o característico consumo de leguminosas na forma de feijão, era uma manifestação típica da alimentação cotidiana no Brasil. And also we had what is very specific in Brazil and at that time was that we had the beans, which was mainly eaten at that time. Eles eram apreciadas igualmente pelos escravos, pobres e ricos, que faziam parte da alimentação trivial. Yeah, in all the classes of the population. Vamos voltar aqui. Quando começou a época quando o corte portuguesa mudou para o Brasil em 1808, a alimentação do Brasil já era mudada de forma duradoura e os hábitos da mesa. Temos mais um minuto só para sintetizar, porque temos a próxima mesa. Tá. Bom, vamos chegar um pouco mais para frente. O que é mais importante também que eu queria falar são os livros da cozinha do Império do Brasil. Temos 7 livros da cozinha do Império do Brasil. O primeiro foi o Cozinheiro Imperial, que tinha 11 edições até 1900, seguido pela Doceira Brasileira, pela mesma editora, Doceira Doméstica, o Cozinheiro Nacional, que foi lançado pela editora francesa Garnier em 1865, um livro muito importante, principalmente para mim lá a proclamação da cozinha brasileira era feita no prefácio do Cozinheiro Nacional, que era uma manifestação nacionalista. Tem outros livros, como o Doceiro Nacional, também do Garnier, o Chacoteiro Nacional, que não era mesmo um livro da cozinha, era mais um livro de manutenção e fazer, como são isso, embutidos, e o Dicionário de Doceiro Brasileiro. Então, o que eu queria dizer é assim que os objetos da programação eram os títulos dos livros da cozinha, né? Como era tudo nacional, imperial e brasileira, em comparação mundial, nos livros do século XIX,
O sinal tinha uma forte influência assim, né? Os livros portugueses eram chamados cozinheiro moderno, por exemplo. Então tem a outra ligação. Só no Brasil você tem sempre o nacional brasileiro, o imperial, no título. O prefácio, né? Eu só posso falar que o prefácio do cozinheiro imperial nacional é uma coisa que é muito interessante para alguém que estuda a história do nacionalismo no Brasil. Interessante também são as receitas à brasileira. Né? Quando alemão faz uma comida alemã, ele não chama isso, eu vou fazer bistec à alemã. Mas no Brasil aconteceu que eles chamaram a autodeclaração dos pratos à brasileira. Isso seria, em síntese, o que é a proclamação. Isso é muito estranho, né? Em nenhum lugar no mundo aconteceu que o povo começou a chamar, eu vou fazer um prato alemão como alemão em Alemanha. Só os brasileiros fizeram pratos brasileiros no Brasil. A brasileira. Principalmente o peru. Entre outros, né? E os ingredientes também eram parte, né? Como você viu, o projeto da proclamação. De colocar ingredientes tipicamente brasileiros. Uma coisa interessante porque no cozinheiro imperial tinha muitos ingredientes europeus. E o cozinheiro imperial foi mudado desta quinta edição e lá entraram os pratos brasileiros, chamados a brasileiros, com ingredientes afro-brasileiros, né, como o quiabo, o azeite de dendê e pimenta de cumari, por exemplo. Lá eu tenho um pequeno citado do cozinheiro nacional do prefácio, quando a primeira vez uma cozinha à brasileira era proclamada do jeito assim. Sim, eu vou pedir para você voltar aquele slide que nós vamos ter que terminar e eu vou pedir que você leia aquela proclamação, porque eu acho que ela é a síntese da sua palavra e do seu livro. Infelizmente a gente tem que entrar com a outra mesa, nós já estamos com 20 minutos de atraso, aí tem todo um encabalamento. Eu acho que sintetiza o seu trabalho e eu já anuncio que quem estiver interessado no trabalho do Tim pode comprar até o livro dele aqui que ele está fazendo em português. Eu tenho a versão alemã, mas eu não trouxe porque o Brasil então ele parte daqui. Leia ela para nós. Não, nosso dever é o outro. Nosso fim tem mais alcance. Uma vez que demos o título nacional à nossa obra, julgamos ter contraído um compromisso solene, qual onde apresentamos uma cozinha em tudo brasileira. Que ano foi isso, Tim? Começou, parece, em 1875, o primeira edição do Cozinheiro Nacional ainda está na dúvida, mas acho que foi 1875. Na verdade, 1874 ou 75, ele começou a ser impresso em 74, terminou em 75. O fato é de que... Sim, na França. O fato é de que nós vamos pegar esse tema e já emendar para a próxima mesa que a gente vai falar, que é sobre o mercado de edição de livro no Brasil. Ou seja, vamos fazer uma ponte entre o primeiro livro... Desculpa, uma coisa, 2 minutos... Não, eu só estou anunciando a sequência. Eu estou anunciando a sequência que a gente vai fazer, porque a próxima mesa vai falar exatamente sobre as oportunidades. Já está ali o Breno Lerner e o Alfredo, peço para eles estarem aqui conosco, a Jenny Passos, e em seguida a gente vai falar sobre o tema, fazendo vamos dizer, um viaduto histórico. Por favor, sintetiza. Precisa roubar esses 2 minutos, por favor, porque eu acho que o mais importante e mais interessante no meu estudo sobre a cultura alimentar no Brasil foi a que eu chamei a hegemonia do açúcar. Né? Tem um estudo de 1862, né, que chama Monografia de Cana-de-Açúcar, onde o Brasil ficou numa estatística internacional no segundo lugar, depois de Inglaterra e em frente dos Estados Unidos. Se você pensa assim, no consumo internacional de açúcar. E tem um citado lá também muito interessante, como o açúcar era o lâmpada de Aladdin para a sociedade brasileira no século XIX. O fenômeno internacional é de que de 7 livros da cozinha,
só trata de doceria. Se você faz uma comparação internacional do século XIX, nenhum país tem tanto livro de doceria, e se você vê uma percentagem, você tem 7 livros, 4 são só de doceria, e os outros livros também têm parte de doce. Isso também faz parte dessa hegemonia de açúcar. Eu tenho a sorte de ter acesso a alguns livros de receitas de dona de casa escritos à mão, onde 95% das receitas eram de doceria. Das receitas de jornais, das poucas receitas de jornais, é doceria. Isso tem a ver com a prática da cozinha, mas isso tem muito mais a ver com o paladar doce, que foi influenciado pelo domínio português também. Os portugueses também gostam de doce, mas não é uma hegemonia tão forte como no Brasil. Quem já percebeu isso foi Gilberto Freire em 1939, quando ele escreveu o livro sobre açúcar e bolos no Nordeste. Gilberto Freire. Gilberto Freire. Mas eu acho que uma coisa muito impressionante que levou até hoje, né? Se você compara o consumo internacional, o consumo da cabeça no Brasil ainda é muito forte. Antigamente isso era uma questão da classe, né? Isso são as classes altas que consumiam tanto açúcar, doceria elaborado, mas o escravo no campo também comeu um pedaço de cana de açúcar quando trabalhou. E a classe média comeu rapadura ou doces feitos pelas frutas regionais. Isso é uma coisa muito importante, muito forte. Eu vou fechar que o Pedro II também tinha diabetes. O imperador também tinha diabetes. É um paladar doce. Bom, nós ficaríamos aqui muito tempo conversando. É uma obra de grande... Está saindo o som? É uma obra de grande profundidade, mas para quem tem interesse nesse tema, e eu espero que realmente tenha, esse é um livro para se ler e mergulhar nessas raízes da formação da cozinha brasileira, ou da proclamação, como coloca o Tim. Tim, mais uma vez, parabéns pelo seu livro, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado.